pessoal, tudo bem? Esse é o Inventário da Sobrevivência e hoje eu tô aqui com a Mariana Canin e ela é do canal Mariana Canin. Eu faço artes visuais na Unesp, ela também faz, ela já é formada e a gente vai responder algumas perguntas que vocês mandaram sobre o curso de artes visuais. Bom, então a gente vai começar falando um pouco sobre o que é o curso de artes visuais, né? Artes visuais nada mais é do que o antigo curso de artes plásticas. O nome foi reformulado por umas questões de entender, assim, os artistas entenderem que hoje em dia tem muito mais mídias, né, do que só pintura, escultura. Então levando em consideração, por exemplo, fotografia, novas mídias, arte e tecnologia, enfim. No nosso curso a gente tem as duas opções. Lá na Unesp. Você pode fazer o bacharelado e a licenciatura, ou só o bacharelado ou só a licenciatura. No meu caso, eu fiz só o bacharelado, eu fiz 1 ano de licenciatura, mas acabei desistindo. Então, eu não posso muito falar dessa parte, quem pode falar mais é a Letícia que tá fazendo. Sobre a grade curricular a gente vai falar mais depois e deixar também aqui embaixo todas as grades curriculares, tanto da USP, tanto da Unesp quanto da Unicamp, que são as que vocês mais perguntam, né? Assim, basicamente o curso de artes visuais vai te dar um grande apanhado de todas as áreas que você pode atuar. Então, se você entra um pouco em dúvida do que você vai fazer, você consegue entrar em contato um pouco com cada coisa. Sim, eu acho que vale a gente falar aqui... Legal, fiquei rouca. Então, eu acho legal a gente falar aqui que o curso de artes visuais é bem amplo. Você vai aprender um pouquinho de cada coisa. Em algumas aulas você aprende técnicas realmente e o professor vai lá e ensina você a fazer. Em outras você vai ter que se virar, você vai ter que aprender sozinho, ele vai apresentar um projeto e na verdade o mais importante é como você vai desenvolver esse projeto e não a técnica em si. Então, para as pessoas que estão buscando muita técnica, talvez não seja, você não vai desenvolver tanto isso, é mais assim, partindo de você ir procurando outros cursos para complementar seu currículo, né? E é lógico que assim, se você se apaixonou por fotografia, você vai atrás do professor que é especialista nisso, faz uma iniciação, trabalha no projeto de extensão dele, aí você vai desenvolvendo a sua própria graduação, né? Porque não adianta acreditar que é que nem escola, né? A faculdade não é que nem escola. As pessoas não vão pegar você na mão e levar para um caminho, assim. É você Exatamente. que tem que fazer o seu curso. Inclusive, a gente vai falar mais sobre isso depois, respondendo as perguntas das pessoas, que tem algumas coisas muito importantes, alguns pontos que a gente estava discutindo aqui, são muito legais da gente falar pra vocês, pra quem tá interessado em fazer esse curso, mas a gente decidiu fazer só essa introduçãozinha mais geral pra explicar pra vocês como funciona o curso, mas a gente vai falar mais sobre isso depois. Bom, falar um pouquinho então sobre o vestibular de artes visuais. Acho que a maioria de vocês sabem que o vestibular de artes visuais exige uma prova específica. Então, além da sua vontade de fazer artes visuais, tem essa prova meio chata que é você meio que mostrar algum conhecimento que você tem sobre artes e não necessariamente é desenho, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. O curso da USP, né? Vamos falar um pouco sobre o curso da USP. O curso da USP, ele tem uma prova específica e ela é a única prova de artes visuais que é antecipada. Então ela acontece mais ou menos em outubro. E ela é uma prova um pouco longa, ela tem umas 4 horas da primeira parte, 4 horas da segunda parte, no mesmo dia, então são 8 horas de prova, é bem longa. A primeira parte é uma parte, agora eu não lembro se é a parte escrita ou a parte de desenho, mas tem uma parte escrita e uma parte de desenho. Ela normalmente tem uma questão um pouco, não muito direta, por exemplo, perguntando de movimentos da história da arte, o que foi o expressionismo, isso eu acho que nunca teve na prova da USP. Ela é uma prova um pouco assim aberta para você pensar assim num contexto social, numa questão mais ampla. Então ela não exige de você uma decoreba de cursinho. E ela dá folhas infinitas para você escrever, então você pode escrever bastante, são 4 horas para você escrever 2 questões, é tipo bastante coisa. É bastante mesmo. E a parte de desenho da USP, ela costuma pedir um tema específico para você fazer tanto um desenho de criação quanto um desenho de observação. Lógico que varia um pouco, né? Não tô generalizando e dizendo que esse ano vai ser assim, mas tô falando sobre um padrão que tem sido nos últimos anos. Eu acho que é legal, se você tem interesse em entrar numa faculdade, de buscar as provas anteriores nos sites dos vestibulares, para você ter uma ideia mesmo de como que é a prova, como são as questões, quanto tempo qual o espaço que você tem para desenvolver as questões.
Porque já é bom você... tem sempre um padrão, assim, as universidades. Não vai mudar muito de uma prova pra outra. Sim. Então é legal procurar. E o legal da USP é que eles disponibilizam tanto as provas anteriores quanto as pessoas que passaram, os melhores desenhos, assim, né? Não os que passaram, porque algumas que passaram não passaram na segunda fase. Mas os melhores desenhos tem um PDF no site, você pode dar uma olhada lá. Bom, o vestibular da Unesp, ele acontece normalmente em dezembro, mais ou menos, assim, depois da primeira fase. Ele não é eliminatório como a prova da USP, que é antecipada. Lógico que você precisa de uma nota mínima, mas você faz a primeira fase e depois você faz a prova específica. Ela é uma prova de 4 horas e ela tem 4 questões, 2 de desenho e 2 de história da arte. Ela tem variado muito ao longo dos anos, é um pouco difícil prever o que vai ter. Inclusive eu acho bom que você esteja explicando sobre isso, porque eu nunca respondi a questão do vestibular pra vocês, porque o meu foi o último vestibular que foi de um determinado formato. No próximo ano mudou completamente, então não poderia responder pra vocês com muita exatidão sobre isso, então eu acho que... Quando você prestou ele era de um jeito, quando eu prestei ele já estava de outro, e a gente estava vendo que ele estava se aproximando um pouco com o vestibular da USP, assim, sendo mais amplo também. Lógico que você tem um espaço bem menor para você responder as questões do que na USP. Agora, assim, faz uns anos que às vezes cai um verdadeiro ou falso sobre exposições que estavam tendo em São Paulo. É um pouco difícil saber o que esperar da Unesp, mas ela tem questões bem amplas, assim, por exemplo... Teve um ano, no meu ano caiu desenho sonho, já caiu desenho vazio, desenho homem invisível. Nossa, eu lembrei de uma coisa agora. Quando eu fiz a prova da Unesp, tinha que desenvolver um projeto que o tema era corpo humano, alguma coisa assim. E aí, eu não fazia ideia do que eu tava fazendo naquela época, mas na verdade eu montei um projeto de um happening. E eu não fazia a mínima ideia do que era um happening, entendeu? E eu, tipo, uns anos depois eu peguei a minha prova, que eu tinha uma foto dela, que teve uma exposição depois, mas isso era um happening, eu nem sabia o que era isso. Não, tava, tipo, na minha cabeça, eu tive uma ideia qualquer, então, tipo... A Unesp eu tenho um amigo que costurou na prova, tem uma menina que ela fez um stencil na prova, assim... Eu acho que tem uma lista de materiais, mas se você passar disso e você fizer uma coisa legal e você tiver um motivo pra fazer, não ser gratuito, super bem-vindo, assim. Na USP, eu ouço dizer que a reação é um pouco mais conservadora. Na Unicamp eu não sei dizer sinceramente pra vocês. Eu fiz a prova da Unicamp, mas pode ser que tenha mudado um pouco, assim. Eles eram um pouco mais... quadradinhos, assim. O que acontece na Unicamp? Na Unicamp, as pessoas têm um pouco mais de medo, porque ele tem a prova específica, que é em janeiro, cada uma é num momento, né? Pra você ficar doido mesmo. E ela tem uma questão de desenho, normalmente, uma questão de comparação de imagens, então eles pegam um quadro, por exemplo, um quadro do expressionismo abstrato e compara com o realismo do Courbet, e aí como que você vai... relacionar essas duas imagens, assim. E uma questão de arte brasileira, uma questão de arte internacional e uma questão de desenho, como eu havia dito. Normalmente essas questões, tanto de arte brasileira quanto de arte internacional, eles pedem para você falar sobre um artista específico. Então é muito legal esse exercício de tentar escrever sobre um artista, assim, sobre a produção dele, sobre o contexto dele, enfim. E a Unicamp também tem a entrevista, né? Você chegou a fazer a entrevista? Eu fiz a entrevista. E aí? Foi horrível. Foi assim, essa foi a última prova que eu fiz, assim, de todos os vestibulares que eu fiz. E a entrevista era a última coisa que eu tinha pra fazer. Eu tava me cagando de medo. E aí eu cheguei lá e os caras pegavam, olhavam a sua prova, tipo, você não estudou muito história da arte, né? E eu, tipo, nossa! Aí eles olham a sua prova e olham o seu portfólio e tal, e eles meio que falam mais ou menos o que eles acham do seu trabalho e tal. E o que eu tava falando mesmo? E aí foi assim, foi um pouco tenso porque eu não sabia o que esperar. No final das contas eu acho que você não tem nada a temer. Você tem que ser você mesmo, entendeu? E se você, sei lá, ficar com medo e tentar ser outra coisa, é pior pra você, entendeu? Então você vai lá, mostra o seu trabalho, mostra quem é você, o que você faz, quais são os seus interesses. Eles fazem perguntas... algumas perguntas pessoais, o que você gosta de fazer nas horas vagas, qual foi a última exposição que você foi. Nesse sentido é legal você tá sempre por dentro do que tá acontecendo, porque pode ser que eles
façam essa pergunta também. E foi basicamente isso, assim, eu acho que o mais traumatizante do vestibular da Unicamp é que, como você disse, são muitos dias. Então você chega no último dia que você tem essa entrevista, você tá super nervoso, você já não sabe mais o que você tá o que fazer, sabe? Você tá, tipo, cansado mentalmente e fisicamente cansado, então eu acho que se você tiver um exercício pra você fazer, pra você se acalmar, vai dar tudo certo. E é isso. Eles querem uma coisa que seja assim, entender como que você pensa, o seu Isso. processo mesmo. Então se você levar um sketchbook, né, um caderninho de desenho, não tem nenhum problema, assim, porque eles querem entender como é que você está pensando, qual é o seu processo, quais são os seus rascunhos, eles querem ver tudo isso. Lógico que se você chegar com um negócio, né, enorme, assim, talvez Nossa, você dicas para, tipo, o que não levar na entrevista. Eu já vi muita história de pessoas que levaram portfólios pouco convencionais, por exemplo. Tem uma menina que ela levou um vídeo, então ela levou o notebook e ela mostrou o vídeo, assim, ela falou assim, é isso que eu faço vídeo. E não adianta, se você quer entrar na faculdade de artes visuais para fazer performance, por exemplo, e você chega e tenta fazer uns desenhos realistas, porque aquilo não é você, que nem você disse, não é você. Então você tem que levar o que é você e o que você entende como produção de artes visuais. Então falando sobre os 3 cursos, a USP, ela tem uma coisa diferente da Unesp porque você escolhe uma habilitação. Então a partir do primeiro semestre você escolhe uma habilitação que você quer seguir. Então toda a sua grade curricular vai ser moldada por essa escolha que você fez. As habilitações possíveis são, vou ler aqui, pintura, escultura, gravura, multimídia, intermídia, e essas são de bacharelado, e tem educação artística na licenciatura. Então você escolhe qual habilitação você quer. E diferentemente da Unesp, você não pode escolher licenciatura e bacharelado. Você tem que escolher uma das habilitações. Nossa, eu não sabia, é bom saber. Então, assim, uma coisa boa é que se você entra na faculdade sabendo o que você quer, você pode se especializar naquilo. Na Unicamp, eu sei que você pode fazer bacharelado e licenciatura também. Eu não sei se você tem que apresentar 2 TCCs, mas você também tem essa opção de fazer os 2 cursos. Então, pessoal, agora a gente vai responder as perguntinhas que a gente recebeu de vocês. A gente fez todo um esquema aqui, porque Muitas perguntas, perguntas. muito confuso, mas vamos tentar manter algum tipo de ordem, tá, gente? Mas então, eu estou lendo como estão escritos os nomes dos perfis aqui. Perguntou no Instagram, quais as matérias mais complicadas e quais vocês mais gostaram? Uma coisa legal, você está prestando artes, talvez isso seja muito legal de você saber, a gente quase não tem prova. A gente não tem prova. No primeiro ano a gente teve 2 ou 3 provas, mas enfim, não tem prova, tá? Tem muito trabalho, apresentação do seu desenvolvimento das coisas, então é um pouco difícil falar sobre isso. As teóricas costumam ter mais prova, mas, gente, tipo, consulta. Mesmo, né? Então, é mais difícil, deixa eu pensar. Então, a pergunta da M. Mel Andrade, também no Instagram. Vocês aí estudam sobre educação musical? Então, a gente tem 2 matérias na nossa grade que são dos outros cursos que também tem no Instituto de Artes da Unesp, que é de música e de teatro. Linguagem sonora e linguagem corporal. Sim. Linguagem corporal de teatro e linguagem sonora de música. Sobre a grade do curso, se tem alguma matéria que envolva fotografia e a estrutura da faculdade... que envolva fotografia? Sim. Na Unesp, vou falar sobre a Unesp, né, mas tem a matéria de mídia, né, a gente tem mídia até acho que mídia 8, mídia 1, mídia 2, cada semestre é uma mídia. Cada semestre essa mídia é uma coisa, né, então tem, por exemplo, design gráfico, tem um semestre mais de fotografia, são mais focados nessas coisas. No final tipo redes, internet, animação. web, animação. Cada mídia deveria ser uma coisa. Mas sim, tem uma mídia de fotografia. Eu sei que tem uma pergunta aqui que vai responder isso, mas eu não lembro onde tá, se eu marquei, enfim. Mas eu acho que é legal a gente unir isso na questão de, por exemplo, como a gente falou, o nosso curso é muito amplo. A gente vai aprender um pouquinho sobre fotografia, vai ver um pouquinho de animação, tem a parte de pintura, desenho e tal. Então, assim, você vai ver um pouquinho, de repente, do que você gosta. Mas se você tem muito na sua cabeça, por exemplo, não, eu quero trabalhar com
design gráfico, por exemplo, tem que pensar realmente se artes visuais é o curso certo para você, porque você vai aprender um pouquinho, mas não vai ser o suficiente para você ir conseguir já um trabalho nessa área. Você pode, claro, fazer cursos à parte para poder se especializar um pouco mais, mas continuar fazendo um curso que talvez você vai, sei lá, fazer coisas diferentes, tem aquele lado todo artístico que não é só voltado para o design gráfico, por exemplo. Claro, isso você pode fazer também. Mas é aquela coisa, assim, se você tem um foco muito grande, ou em fotografia, não, eu quero realmente ser um fotógrafo, será que um curso de fotografia não é uma melhor opção? Eu acho que é uma questão para se pensar também. Outra pergunta aqui, a mesma pessoa. A estrutura da faculdade é boa? É obsoleta? Bom, falando sobre a Unesp, né? Eu não lembro aonde no universo saiu isso, saiu em algum lugar, que a estrutura da Unesp, do nosso Instituto de Artes, era a melhor infraestrutura do curso de artes visuais da América Latina. Não sei. Baseado em quê? Não sei, é baseado em quê, né? A gente não tá aqui pra defender a Unesp por motivo nenhum, né? Mas a gente tem uma infraestrutura boa, a gente tem 3 ateliês bem grandes, tem um espaço bom pra pintar, eu acho que tem espaço pra todo mundo. Vale lembrar que, assim, quando eu entrei na faculdade, foi o primeiro ano que estreou o prédio novo. Então, assim, o prédio é novo, não é um prédio obsoleto que, tipo, tá caindo coisas pelo... É um prédio novo e que, quando a gente entrou, ele tava pelado. Não tinha nada. Branco, né? Totalmente branco, não tinha nada, não tinha nem os computadores ainda na informática. Então, assim, conforme os anos foram passando, o prédio foi sendo cada vez mais equipado. E a gente sempre teve problemas, não tem tal coisa no laboratório tipo de fotografia que dava mais problema, tal, não tem aquela estrutura legal que a gente queria, mas é aquela questão, são problemas que vão muito além da gente e do curso, porque é uma faculdade pública, depende e a gente sabe como é que tá a faculdade pública hoje. E tudo tem que fazer licitação para poder conseguir colocar na faculdade, tudo é um processo, então assim, não é super equipado, mas vai melhorando aos poucos e dá pra gente se virar, a gente conseguir se formar fazendo coisas bastante legais. Então, eu acredito que essa infraestrutura na FAP deve ser muito melhor, né? Mas aí vale do seu bolso e, enfim, várias outras questões. Sim. Queria saber como é o curso, se ele é bem dinâmico e como são as aulas e se conseguiria sair com bastantes contatos para uma carreira como artista depois da faculdade. Com certeza. Pessoalmente, eu acho que as pessoas pensam assim, mas por que eu vou pegar um diploma de artes visuais? Por que eu vou fazer um curso de artes visuais? E eu penso assim, os contatos são as melhores coisas. As pessoas que você conhece no curso, os professores, profissionais que você conhece, e tudo que você tem no seu dia a dia é muito rico e vai transformar a sua vida e também vai te levar para a vida profissional. A gente vai falar sobre o vestibular agora. A Karina Vitorino pergunta: o que você deve saber para facilitar antes de entrar na Faculdade de Artes Visuais? Na história da arte, quais são as principais histórias a serem estudadas? É importante lembrar que todos esses vestibulares, eles cobrem a história da arte a partir da arte moderna, então a partir assim, do impressionismo. Assim. Então, se você estudar antes, não precisa. Só se você quiser entender todo o rolê, assim. Mas eles vão cobrar da arte moderna até a arte contemporânea. Então é isso que abarca a questão teórica do vestibular de artes visuais. A Jéssica da Silva Goldar pergunta: o vestibular foi difícil? Qual a maior diferença entre as pessoas de artes visuais e de outros cursos? Qual foi a expectativa sobre o curso que foi quebrada? Por que você decidiu fazer artes visuais? Muitas perguntas. Nossa. Peraí, o vestibular foi difícil? Tá. Não foi exatamente difícil. Tá falando do vestibular específico? Não, no vestibular não é difícil quando você entende mais ou menos sobre essas questões que a gente abordou. Se você procurou as provas antigas, já sabe mais ou menos como funciona o vestibular, então não deve ser assim super difícil. Eu achei difícil porque eu não fazia a menor ideia, não sabia de prova específica antiga, não sabia de nada disso, eu me joguei no rolê. Foi difícil pra mim, sim, mas eu estava despreparada, não sabia nem o que ia cair direito, mas... Cara, o cara da entrevista falou que eu não estudei história da arte, então, nossa. Tipo... exatamente. Depois dessa, nenhuma autoestima, né? Ainda bem que eu não fiz a prova da USP, cara. Então, é uma pergunta bem estranha, mas, bom, eu vou ler como é que tá escrito aqui. Roderico Belli pergunta: não saber desenhar e nem pintar, mas possuir curiosidade e sensibilidade para matar um humano normal?
ajuda ou interfere para ingressar no curso de artes visuais Pintura USP? Eu espero que você não mate um humano normal e nem qualquer tipo de humano. Eu não sei nem como responder, cara. Eu acho que você estava falando sobre desenhar, sobre ter sensibilidade, saber pintar ou desenhar ajuda ou interfere a passar em artes visuais pintura na USP? Então, o vestibular é o mesmo, né? Depois que você escolhe a habilitação. Na questão de desenhar e pintar, é o que a gente disse. Eles precisam ver se você tem uma sensibilidade para artes, né? Se você tem esse olhar de transformar coisas em visual. Não sei te responder mais, principalmente sobre matéria humana, desculpa. A gente vai fazer as perguntas sobre estágio agora. O Lucas Rafael perguntou: o curso é muito puxado, já que ele é diurno? Então, em ser puxado, ele não é muito puxado porque ele não é integral. Integral seria você ter aulas de manhã e de tarde, às vezes até de noite, todos os dias. Nosso curso, às vezes a gente tem aula só de manhã ou só à tarde, e tem dias que você tem aula de manhã e à tarde. Então, você consegue ter um tempo livre aí pra você fazer outras coisas, fazer os seus trabalhos pessoais, enfim. Bom, a Vitória pergunta, no curso de artes bacharel e licenciatura tem estágio? Na Unesp tem estágio e o estágio é obrigatório. Para a licenciatura, você precisa fazer o estágio formal e o não formal. Então, o não formal é Sesc, Bienal, Itaú Cultural, você trabalha nas exposições. Assim. O estágio formal de licenciatura, esses eu tô falando de licenciatura, tá? O formal você trabalha em escola, então tem um tempo, umas horas necessárias que você precisa ter para trabalhar nessa escola. De estágio de bacharelado tem acho que 60 horas, que é bem pouquinho, que você pode fazer. E tem como você trabalhar, por exemplo, com um artista. Então você, por exemplo, trabalha no ateliê dele, na casa dele, tipo, ajuda ele a fazer as coisas que ele precisa, enfim, na produção. E é legal porque você entra em contato com esse meio, assim, né? Então você já sabe os problemas que ele tem, às vezes a técnica, como ele usa pra resolver tal coisa. Isso é bem bacana, eu conheço bastante gente que faz e acho bem interessante. Então, o mais legal do estágio de bacharelado é que você pode fazer muitas coisas. Você pode trabalhar tanto como assistente de artista, quanto você pode trabalhar dentro de uma empresa em diversos cargos que você, sei lá, que você tem interesse, inclusive como assistente de arte. Tem bastante coisa, né? Acabou de estágio, né? A gente fez uma categoria chamada Conselhos. O Matheus Campos perguntou: qual o peso da faculdade escolhida? Fazer o curso em uma faculdade conhecida e fazer em uma faculdade desconhecida tem diferença grande? Então, pergunta difícil, eu acho que vale de cada um, assim, porque eu não poderia falar sobre um curso que eu não fiz. Então, por experiência própria, o curso de artes visuais na Unesp é um curso que, claro, como todos os outros, tem os seus problemas, tem os problemas de ser uma faculdade pública, mas os professores, eles são muito bons. Se você for atrás, você consegue muita coisa deles. É basicamente assim, as escolhas que você faz e você procurar pessoas que fizeram o curso em determinado lugar que você está querendo fazer e ter uma opinião muito melhor sobre aquele curso. Não poderia dizer que um é melhor do que o outro. Às vezes é melhor em estrutura, às vezes é melhor em conteúdo, difere bastante. A gente vai falar de mercado de trabalho agora. A Juliana Vejarano, não sei se é assim que fala o nome dela, perguntou: quais são as áreas de atuação? Eu acho que a gente meio que já respondeu essa pergunta. Bom, como a gente disse, você pode trabalhar em basicamente tudo que pelo menos você teve um contato dentro da faculdade, por exemplo, fotografia. A gente aprendeu um pouquinho sobre isso, mas se você realmente quiser muito trabalhar com isso, não conhecia, mas fiz o curso e gostei muito, descobri que é isso que eu quero fazer, você vai atrás de cursos, seja de cursos pagos, tem cursos gratuitos que você pode fazer, você pode ir em workshop, enfim, tem muitos, você pode até mesmo aprender pela internet, vendo tutorial, essas coisas. Então, o importante é você ir atrás daquilo que você gosta para você fazer o seu currículo. E também você buscar estágios, você buscar experiência nessa área para você poder entrar no mercado de trabalho depois. Então, assim, tudo que você viu um pouquinho na faculdade, você pode se aprofundar e fazer o seu próprio currículo. Por isso que é muito difícil responder essa pergunta dando, assim, quais são os nomes, quais são as profissões que você pode fazer, porque realmente, assim, até mesmo era um problema na faculdade, quando a gente entrou, pelo menos, eu me lembro disso,
de que as pessoas elas não tinham um catálogo do que os alunos que já se formaram estavam fazendo hoje em dia, que seria uma coisa muito interessante, inclusive da universidade fazer para os alunos realmente terem essa noção maior do que você pode fazer. Mas como essa relação não existe, basicamente assim, você pode trabalhar, que eu saiba, você pode trabalhar como designer gráfico, você pode trabalhar como ilustrador, como é o meu caso, você pode trabalhar em estúdio de animação, você pode trabalhar em estúdio de ilustração, estúdio de design. Com moda, com cinema. Sim. Conheço muita gente que trabalha com isso hoje em dia e fez artes visuais. Eu acho que também é uma coisa assim, a área de artes, o que vale, a área de artes eu digo fotografia, moda, cinema, tudo isso, é portfólio. Então Sim. assim, a gente tá falando de cursos pra ajudar e tudo mais, mas o que vai falar no mercado de trabalho, quando você for escolher essa profissão, é o seu portfólio. Eles vão olhar o seu portfólio e se você tiver um trabalho bacana sobre fotografia, não importa se você fez o que você fez, assim, a maioria das vezes, porque aquilo que vai contar, a sua produção, o que você consegue fazer, né? Então o portfólio é muito importante na área de humanas, em artes, né, no caso. Sim. Inclusive as pessoas que são do meu canal e me acompanham lá já devem saber disso muito bem, porque eu falo isso em todos os vídeos do universo, como o portfólio é importante para pessoas da nossa área. Como 90% das pessoas que estão na minha situação têm medo de não conseguir emprego na área de artes. Gosto muito de fotografia, cinema e artes midiáticas, mas não queria fazer audiovisual, pois artes têm um leque maior de oportunidades e coisas interessantes. Mas ainda assim rola aquele medão de morrer pobre. Vocês, veteranos, conseguem se virar nessa questão? Trabalham com o que escolheram? Já tiveram que arrumar empregos fora da área para conseguir esse caminho? Para seguir nesse caminho? Medão de morrer pobre todo mundo tem, né? Acho que em toda a área. Todas as áreas, eu acho. Mas lógico que em artes tem essa coisa, né? De falar, mas você vai morrer de fome, você vai vender as coisas. Como que a gente consegue se virar nessa questão? Terapia. Brincadeira. Se virando, cara. Se virando. É basicamente isso. Na hora que a água bate na bunda, você vai dar um jeito, cara. Thug life, gente. Thug life. Você tem que assumir isso e falar assim, tá, eu quero ser artista, então eu vou assumir todas as questões que podem acontecer comigo, assim. A gente não tá nesse vídeo querendo falar pra vocês, não, gente, faz arte, vocês não vão morrer de fome. Porque a gente não tem como saber, cada um é muito pessoal, assim. É muito pessoal mesmo. Vai na questão de você ser ambicioso e correr atrás das coisas. Eu acho que é uma aposta quer. que você faz, assim, você querer muito fazer e você apostar naquilo sem ter certeza realmente que você vai conseguir um ótimo emprego e vai conseguir se manter pro resto da vida. Isso é outras questões. Eu acho que muitos das pessoas que se formam em artes visuais se tornam empreendedoras de alguma forma, abrem uma loja pra vender os produtos que produz. A gente sempre vem empreendedor nesse sentido de estar sempre procurando alguma coisa que... Ou até da própria imagem. Tem muito artista que usa muito da própria imagem, assim. Eu acho que essa pergunta é legal você responder também. Ele fez pra mim, mas eu vou fazer. O Rafael Dantas perguntou: como você se sente enquanto artista sabendo que você influencia muita gente através de suas obras e dos vídeos a fazerem artes visuais e a serem artistas? Eu acho que assim, com o meu canal principalmente, o que eu acho mais legal é poder dar para as pessoas o que eu gostaria de ter recebido numa época em que eu tinha as mesmas dúvidas que vocês, eu tinha os mesmos medos, as mesmas angústias, eu não sabia o que esperar desse curso. Então eu faço isso também com esse sentimento de que eu gostaria de ter recebido isso, então eu faço isso para as pessoas. Então pra mim, assim, é ótimo. Ai, que lindo também. Então é basicamente isso, assim, é um sentimento de... Não sei explicar qual que é o sentimento, mas é um sentimento muito bom de que eu estou fazendo um bem para as pessoas e que isso também me faz muito bem, saber que eu estou fazendo bem para as pessoas e poder ensinar é uma coisa que eu sempre gostei de fazer e foi o jeito que eu encontrei de fazer isso, fazer no YouTube, porque tipo, você pode fazer em casa e do seu jeito, do jeito que você quiser. Então eu acho que você pode responder também. Bom, eu não esperava, mas é muito parecido com o meu motivo também. Eu vou falar um pouquinho então dessa coisa de produção, enfim, das coisas que eu faço na faculdade em relação tanto ao canal quanto ao prévio. O prévio pra mim é muito essa coisa assim, quando eu entrei, como eu falei, eu não sabia o que caía na prova, o que ia acontecer, eu não conhecia o cursinho, já existia o cursinho, mas eu não fazia a menor ideia que ele existia.
E hoje, tipo, pra mim, participar dele é muito isso, assim, é dar essas coisas que eu realmente não consegui ter e que é muito legal, assim, é muito legal porque as dúvidas são muito parecidas, assim, sabe, das que eu tinha, assim, e eu me sinto muito bem fazendo isso. Os vídeos também, eu comecei a fazer porque eu sentia muito essa coisa, nossa, eu não sei fazer tal coisa, é tão caro comprar isso, eu queria tanto ter isso, mas aí eu vejo um tutorial na internet e falo assim, nossa, dá pra fazer, eu consigo fazer, eu preciso passar isso pra alguém. E aí eu comecei a fazer isso, que é meio que mostrar pras pessoas que elas conseguem simplificar a vida delas só com essa proatividade, assim, de fazer por si só, assim, por conta própria. E a última pergunta é a pergunta mais polêmica de todos os tempos no curso e da vida. Malik 3 pergunta: por que quando a gente entra no curso, os professores sempre perguntam o que é arte? Hahaha. O que é arte? O que é arte, Maria? Até hoje eu não sei. Também não sei. Essa é a questão. Se você acha que você vai entrar no curso de artes visuais pra saber o que é arte, você não vai. Você vai sair com mais dúvidas, eu acho. Exatamente, mas não é exatamente uma coisa ruim. Não, lógico que não, lógico que não. Com certeza. Então eu acho que fica aí pra vocês responderem aqui nesse vídeo. O que é arte? O que é arte? Embaixo no comentário. O que é arte pra vocês, gente? O que é arte Conta pra isso, vocês, gente. É isso aí. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou muito longo. Nossa, sério, a gente começou tipo, era dia, assim. E tá de noite já. Faz 5 anos que a gente tá aqui. Eu não sei como vai ficar a versão final desse vídeo, sinceramente. Eu vou editar e talvez ele fique muito longo, talvez ele vire 2 vídeos, então... a gente ainda não sabe, mas... Vocês saberão em breve. Mas a gente fez tudo isso porque a gente queria realmente responder todas as perguntas e fazer com que vocês entendessem bem cada ponto. Assim. E também que não fosse uma pergunta com uma visão única. Sim. Então a gente tem 2 pessoas que fizeram o mesmo curso, mas que têm experiências diferentes. Eu, por exemplo, entrei no curso que eu estava falando sobre ser bom porque... Nossa, eu acabei de lembrar de uma coisa assim que tipo... Meu, não! Será que eu foquei essa merda? Ai... Como é que fala? Não sei se é palavra agora. Nossa, só tenho 3 perguntas, não, 5 perguntas. Cursos muito amplos. Nossa, cursos muito amplos. Da minha história, não, vou falar tudo de novo, porque deu tudo errado. Faltam todos os roxos. Todos os roxos? Dá um pause ali. Não foi essa parte. Bom, gente, então é isso. A gente tentou responder todas as perguntas. Se vocês ficaram com mais alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal da Mari também. Vou deixar a cara dela pra você clicar. E é isso aí, gente. Vejo vocês nos próximos vídeos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.